E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já estavam com saudade? Conforme prometido, essa é a nossa primeira videoaula. Pessoal, esse vídeo atrasou um pouco porque faltou luz aqui em casa. O título dela é Micropolítica. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dar uma explicação básica sobre o conteúdo. A ideia de micropolítica está diretamente associada aos movimentos sociais. No entanto, a micropolítica está diretamente ligada a uma nova lógica que influencia diretamente os movimentos sociais e como eles têm se comportado atualmente. Primeiro, é necessário definir o que é micropolítica. A política costuma ser entendida como afeita à estrutura do Estado, entre parênteses, governo. Afinal, são os políticos que fazem a política, não é mesmo? E são esses mesmos políticos que criam as regras que vão dizer quais são os nossos direitos. A perspectiva das ações micropolíticas trabalha com outro tipo de fazer político. O modo como incorporamos os parâmetros sociais se dá também por questão da lógica da política. É o Estado, entre parênteses, governo, que produz o nosso direito. Desse modo, as ações micropolíticas vão tentar reestabelecer essa relação entre sociedade e a política. Essas ações vão tentar desmistificar o modo como a política é produzida, como o próprio poder é concebido. Enquanto o poder vai estar associado normalmente à ideia de uma maioria, as ações micropolíticas vão buscar estabelecer um discurso da minoria e, através desse discurso, estabelecer parâmetros pelos quais se pode alterar o modo como a política tradicional funciona. Nas nossas últimas aulas presenciais, foi apresentado para vocês o modo como os movimentos sociais trabalham e um pouco da lógica de como eles funcionam. Embora a micropolítica esteja relacionada a esses movimentos sociais, eles não se limitam aos movimentos sociais. A ideia é que os movimentos sociais vão lutar sempre por direitos que o Estado, entre parênteses governo, já diz para as pessoas que elas têm. A luta dos movimentos sociais, portanto, está diretamente ligada àqueles direitos que já existem. A micropolítica, ou as ações micropolíticas, vão estar voltadas para necessidades específicas de grupos ou pessoas que compõem a população. Só que as necessidades dessas pessoas ou desses grupos são tão pequenas, e esses grupos também, por si só, são tão pequenos que eles não conseguem formar movimentos sociais independentes. Quando falamos de micropolítica, porém, não estamos falando de movimentos sociais necessariamente. Afinal, os movimentos sociais vão lutar por aqueles direitos que já estão ou que já deveriam ser garantidos pelo governo. Portanto, os movimentos sociais vão expressar apenas, ou vão se basear apenas, em direitos que já estão ou que deveriam estar garantidos pelo governo. Já as micropolíticas, ou as atuações micropolíticas, vão estar voltadas para a inovação em termos de direitos das pessoas. É necessário destacar que, do mesmo modo que os movimentos sociais atuais, a micropolítica vai sofrer influência dos movimentos feministas e dos movimentos étnicos dos Estados Unidos da década de 60. Embora sejam influenciados por esses movimentos sociais, eles não se restringem a eles. As ações micropolíticas vão surgir principalmente a partir da década de 90, o final da década de 90, e se fixar no início do século XXI. A micropolítica não se limita à luta por direitos que já estão regularmente definidos. A micropolítica não vai lutar pela ideia de direitos que o Estado já deveria estar fornecendo para as pessoas. Ela vai se preocupar justamente com a ideia de que as nossas relações sociais criam novas expectativas na vida das pessoas e isso pode gerar novos direitos que precisam ser respeitados pelo Estado, entre parênteses, governo. É para tentar absorver essa dinâmica que as micropolíticas passam a surgir. A atuação micropolítica vai estar voltada para a efetivação de direitos novos. Em um ambiente de crescente transformação social, a micropolítica se torna um elemento importante. Afinal, há direitos que precisam ser garantidos para as pessoas que o Estado, entre parênteses governo, ainda nem tem noção de que existem. Esse é o caso, por exemplo, do direito de gênero. Ele está diretamente associado a pessoas que entendem que o seu biológico não corresponde ao social. Então isso vai envolver o acesso a cirurgias de transgenitalização, por exemplo.
ou ainda o reconhecimento de pessoas que não possuem gênero. A luta por esses direitos não entrou efetivamente no espectro das ações da política tradicional. E é por isso que a ação ou a atuação micropolítica é tão importante. Ela complementa o modo como a sociedade civil entende suas relações e o modo como os direitos das pessoas precisam ser atendidos pelo Estado, entre parênteses, governo. A ideia é que, a partir das ações micropolíticas, a política tradicional possa ser transformada. A transformação da política tradicional vai ampliar o número de direitos que as pessoas precisam ter. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. As informações relativas a essa aula são complementadas pelo texto que vocês encontram aqui no sistema. Do mesmo modo, vocês podem encontrar informações adicionais no Sociologia, que é o podcast de Sociologia. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o texto ou sobre o conteúdo dessa aula, podem perguntar que eu vou responder. Nos vemos no próximo vídeo, semana que vem. Até mais! E não se esqueçam, pessoal, eu fiz uma pequena modificação no prazo das nossas avaliações. Elas vão terminar na segunda-feira. E lembre, se possível, fique em casa. Então, até semana que vem.